Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E muito bem, o Conexão Poder está recebendo o vereador recém-empossado, Oséias Machado, que é do PSC. O Oséias assumiu a Câmara, como todo mundo sabe. Assumiu a Câmara não, assumiu uma cadeira na Câmara, como todo mundo sabe, após aquela polêmica da cassação do vereador, como é que é o nome do vereador mesmo? Abílio Júnior. Polêmica no ar. Participa aqui comigo a jornalista Márcia Matos, que é coordenadora, produtora e editora também deste programa e também do site Repórter MT. Vereador Oséias Machado, obrigado pela sua presença aqui na Conexão, prazer tê-lo aqui. Como é que você foi recebido na Câmara, hein? É verdade que teve vereador que falou, do lado desse cara feio que eu não vou me sentar? Teve isso? Bullying. Você sofreu bullying? É exatamente essa pergunta. Foi mais ou menos isso, né? Alguns vereadores comportaram lá de forma, eu acho que até indigna, quebrando decoro, né? Diante do padrão que deve comportar um vereador. Mesmo porque a minha entrada na Câmara, ela foi decidida pelos próprios vereadores da casa. E a plenária é quem decide, né? O colegiado decide. Né? A maioria optaram por cassação do vereador Abílio e automaticamente eu, como primeiro suplente, assumi essa vaga. Né? Então achei estranho, achei que eles não comportaram de maneira digna e inclusive eu não considerei desrespeito à minha pessoa, eu considerei desrespeito à própria plenária da Câmara, né? O colegiado. Eu acho que eles infringiram inclusive uma questão até de ética, moral e comportamento indigno diante da sociedade. Como é que você se sentiu ali? Não, eu não esperava aquilo, em hipótese alguma. Eu acho que um vereador que Você achou que ia chegar lá, tapinha nas costas e tal, bem-vindo, discurso na tribuna e tal, não esperava de repente... tapinha nas costas, principalmente por esses aí da oposição, eu não esperava isso. Mas eu esperava que eles respeitassem a decisão da Câmara, né? Aliás, eles fazem parte. Dentro de um processo legislativo, nem sempre as suas ideias vão ser, né, vencedoras. Aquelas que for vencedora, você tem que respeitá-la. Você tem um irmão na Câmara, o Adilson da Levante. Adilson Levante. E ele não te defendeu ali nessa situação? Não, por incrível que pareça, eu achei Aliás, até estranho. Pergunta é outra, qual foi o voto dele? Pela cassação ou ele se absteve pelo fato dele ser seu irmão e você ser o mais beneficiado com a cassação do Abílio? Não, agora eu te botei uma saia justa em casa. Não, tranquilo, ocorreu o seguinte, ele não votou. O governo do estado licenciou o Gilberto para ir lá e votar no lugar dele. Assumiu no lugar dele, perfeito. Boa estratégia, ele se livrou, né, o Adilson? ia ficar mal em casa. Se não vota, é porque não vota. Se vota, é porque vota. Mas eu achei... O Gilberto fez questão de voltar. O Gilberto voltou, mas o Gilberto voltou e votou contra a cassação, não é isso? Contra a cassação. Foi contra a cassação. Mas eu achei, inclusive, que isso... Quem chega de foto, essa foto aí faz barulho aqui, tá? Depois você tira. Esse comportamento do Gilberto, já que representa o governo nesse caso, agora como secretário, eu achei que foi um desrespeito ao vereador Adilson. Eu acho que eles deveriam respeitar a decisão do Adilson lá dentro da Câmara. Né? Eu não posso nem dizer que o Adilson ia votar, aliás, para caçar o vereador Abílio. Eu não conversei com o Adilson sobre isso. Mas, de certa forma, eu achei um desrespeito ao vereador Adilson esse comportamento do secretário Gilberto. Mas talvez o Adilson, ele próprio, já se declarasse, como é que fala? Quando o juiz fala, suspeito? Em suspeição, Em suspeição, né? Para não votar, porque daria um conflito de interesse. Então, talvez ele próprio, por ética, já se abstivesse de votar, né? Talvez isso. Poderia até abster, mas, por exemplo, o cargo na Câmara... são dois vereadores, igual agora está eu e ele lá, são dois vereadores. Sim. Os votos que ele tirou, foi ele que tirou, os votos que eu tirei, foi eu que tirei, é um mandato natural. Ali você pode tomar a decisão tranquilamente, de acordo com a sua consciência e dentro daquilo que seja moral e legal. Né? Então, não vejo por esse lado. Eu não pedi, em momento algum, eu conversei com o Adilson, aliás, com nenhum dos vereadores,
Durante todo esse processo, apesar de ser eu que entrei com ele, né, por causa da quebra de decoro, mas eu não dialoguei com ninguém dos vereadores nesse percurso. Eu queria tentar entrar nesse ponto. O senhor foi presidente da empresa Cuiabana de Saúde. Sim. É isso? Sim. E que é o Hospital São Benedito. Sim, né? E aí o senhor teve uma rixa. O senhor teve, não, ele teve com o senhor uma bronca talvez pessoal por cargos, por indicações de pessoas que ele queria colocar na prefeitura, quando o senhor ainda era secretário de gestão? Era secretário de governo, de governo. E aí começou a criar essa pendenga e logo depois o senhor acabou entrando com o pedido de impeachment, de cassação do quebra de decoro, e aí, por quebra de decoro, por outros N motivos que ele deu. E aí ele vem com essa de que é coisa pessoal e patati patatá, enfim. Como é que começou essa história? Quando eu ainda era secretário de governo, né, era natural receber currículos lá de toda a sociedade, também de vereadores. Se a pessoa tivesse competência para aquele cargo e tivesse o cargo vago, a gente poderia trabalhar isso naturalmente. Mas parece que ele já tinha um acerto político datado da eleição dele, de combinar com essas pessoas que arrumariam emprego na prefeitura, como é de praxe. Muita gente fazer isso ainda na política, infelizmente. E até gravou falando sobre isso, enfim. Gravou. Quando ele achou que as indicações dele tinham que ser atendida de imediato e a coisa não funciona desse jeito, ele foi por 2 vezes lá. Na segunda vez ele pediu os currículos dele todos para trás. E depois que ele pegou os currículos na mão dele, ele fez um discurso lá, falando que quem ajuda a ganhar, ajuda a governar. Isso era a ideia que ele teve, inclusive, até com o próprio prefeito, né? Porque nesses diálogos é natural você falar quem ajuda a ganhar, ajuda a governar. Então ele fez campanha para o prefeito Emanuel. Sim. Depois ele queria cobrar a fatura, o Emanuel não pagou a fatura e ele agora virou pedra no sapato. O PSC estava na coligação com o Emanuel Pinheiro, né? E é natural, né, o partido trabalhar... Partido Socialista Cristão, não é isso? Isso. Trabalhar para a eleição daquele que ele está apoiando. E quando ele pegou esses currículos na minha mão, ele teve a audácia de dizer que, como não conseguiu os empregos ali, ele teria que procurar outro mecanismo, né, para poder empregar essas pessoas, porque era um acordo de campanha. Um acordo de campanha, né? Eu achei estranho, porque você não faz acordo de campanha a troco de apoio, né? Você não faz essa negociada. A troco de emprego. A troco de emprego, né? Lógico, se você... Pelo menos não faz explicitamente, né? Por baixo dos panos os caras fazem. Não fica marcado ali, são tantos cargos. Mas é muita ingenuidade, né? O cara fazer Não, se você está num local, tem emprego e tem pessoas que te ajudaram, você vai dar preferência para aqueles que te ajudaram politicamente. Desde que sejam qualificados para o cargo. Isso, desde que seja qualificado e desde que seja dentro de uma legalidade. A pessoa tem eficiência para aquele cargo, é natural, né? Isso eu não vejo nenhum erro nisso. Agora, por exemplo, você não pode chegar para a pessoa e falar: você me apoia aqui, vota em mim que eu vou te dar um emprego. Isso é crime eleitoral, né? E o que ele deixou transparecer ali foi bastante complicado, né? Porque pega os currículos na mão, não consegui aqui, mas agora eu vou ter que me virar e arrumar em um outro lugar. Essa foi a fala dele que está dentro. Inclusive falou isso aí. Falou isso. Dá para mostrar esse vídeo aí, se tiver o vídeo? Eu acho que a gente tem o vídeo, né? Dá para mostrar, né? Dá para mostrar. Então eu vim aqui junto com o Oséias Machado pedir os nossos currículos, Oséias. E o Oséias prontamente está nos atendendo. Eu queria essa listinha também. Aqui estão os nossos currículos, as nossas indicações. Tá? As pessoas que estão aqui são pessoas que trabalhavam para o prefeito Emanuel Pinheiro durante a campanha, assim como a gente também trabalhou para o prefeito Emanuel Pinheiro. O prefeito Emanuel disse para a gente na época: quem ajuda a ganhar, ajuda a governar. E a gente acreditou nisso, apresentou o projeto, as pessoas vieram junto. Mas a gente viu que a realidade é um pouco diferente. A política não é aquilo que não é tão utópico assim, né? A gente tem que entender que a política é um pouco diferente dessa realidade. E para a gente não ficar numa posição difícil, eu vou ter que buscar parceiros, amigos, outras pessoas que nos ajudem com algumas dessas indicações que a gente fez. A gente vai buscar outros caminhos
E aí, Márcia, tá muito calada, Márcia. O que foi? É o coronavírus? É o coronavírus. Ou são os coroas vírus aqui que estão te deixando Estou acanhada? observando essas denúncias e gostaria de entrar nessa parte da Câmara. Esse vereador que a gente está falando foi cassado por quebra de decoro. Acabamos de falar do bullying que o senhor sofreu quando chegou lá, tomou posse. Está faltando aí, o senhor, na sua avaliação, está faltando um equilíbrio emocional aí desses vereadores, de alguns vereadores? Está sujando, pesando no nome da casa? Está pegando mal? Olha, a oposição ela é salutar, precisa ter oposição. Né? Mesmo porque, por exemplo, aquele gestor que se preza, se tiver oposição, ele vai ajudar ele para ele melhorar o seu trabalho e crescer dentro de aperfeiçoar e atender melhor a demanda da sociedade. Só que hoje nós temos uma oposição na Câmara, a gente vê uma oposição que ela não olha nesse sentido, ela quer quebrar o pau, ela faz mais anarquia do que fazer um trabalho de oposição. Né? Pode, inclusive, observar que esses vereadores não têm assim, uma demanda que vem de encontro com o interesse da nossa sociedade. Pode falar muito, mas não tem a prática, esse serviço prestado que traz benefício à nossa sociedade. Então, não vejo essa oposição com bons olhos com o comportamento que tem hoje. Outra, mesmo para você fazer oposição, você tem que respeitar aquela pessoa que você está oponente a ele. Eles tratam as pessoas com desdém, eles não têm respeito pelas pessoas. Não é uma briga de rua, não, é uma briga de vizinho, tem uma liturgia do cargo. Sim, né? Então o comportamento de muitos ali é estranho para poder dizer isso aqui é uma oposição decente que que faz a oposição em defesa do interesse da nossa sociedade. Isso não ocorre, aos meus olhos, o comportamento de alguma oposição dentro da casa. O senhor fica na base do prefeito, na Câmara. Olha, eu, por exemplo, eu não vou trabalhar com essa linha de base. Eu tenho um bom relacionamento com o prefeito, já trabalhei com ele junto. Até então, o que ele me pediu para mim fazer o que é certo quando eu estava trabalhando dentro da prefeitura. E a minha linha de continuidade. Se eu vejo o prefeito fazendo um bom trabalho dentro da nossa cidade, impondo, colocando as coisas que são corretas, e tudo aquilo que ele for correto leva é contar com o meu apoio. Tá? Não tem dúvida disso. Não é um apoio automático, então? Não é assim que eu fui para lá para ser a base do prefeito. Como alguns vereadores como disseram, uns querem colocar. Não. É o pau mandado, enfim, é o bate-pau do prefeito? Não tem nada disso. Eu não tenho mais... A minha idade já não compete mais para essa ideia de andar no cabresto. Né? Eu não vou ser uma pessoa na Câmara desse jeito. Agora, se ele fizer projetos que são bons, eu estarei defendendo. Tem uma lei, inclusive, eu não estava nem na Câmara, que o prefeito fez, que foi um trabalho que eu fiz ainda quando vereador na gestão anterior. Eu fiz umas audiências assim bastante relevantes na questão de regularização mobiliária. Isso virou a Lei 6.191. Essa lei foi eu que trouxe a demanda para o prefeito e ele fez a lei. Tinha levado para o Mauro, ele não interessou na época. Quer dizer, regularização de imóveis que estejam... construído na nossa capital. Fora do padrão, sem documentação, sem nada. Sem documento. O que acontece? Naquela época, em 2015, tinha 70% dos imóveis. Isso falado pelo próprio secretário do município de Cuiabá. Tá? Tinha 70% dos imóveis com essa irregularidade. O que acontece quando o imóvel está nessa situação? A pessoa não vende, a pessoa não financia, faz nada. Praticamente não faz nada. Então, o que aconteceu? Essa lei veio favorecer a pessoa para poder legalizar. Depois de legalizado, ele fica negociado. Tanto para poder vender, quanto para poder financiar o próprio imóvel e colocar ele nos padrões corretos. Foi isso o meu trabalho que fiz. E quero, inclusive, numa continuidade aí, avançar nesse trabalho para que o próprio município arruma um mecanismo para aquelas pessoas que são mais carentes ter estrutura financeira para arrumar seu imóvel, aqueles que ainda continuam. Aproveitando que você está na Câmara, até te dar uma dica para tentar mexer nessa questão, porque muita gente não regulariza imóvel porque é muito caro. Justamente. Por que é tão caro assim? Você vai pagar o ITBI de uma casa, você gasta 10, 15, 20 mil reais para poder fazer um papel, sabe? Por isso que as pessoas não fazem. Essa é uma luta, inclusive, que eu quero
enfrentar daqui para frente e colocar isso para o município de Cuiabá para que haja... Porque não é só isso, tem o INSS de obra ainda que tem que pagar, tem. Mas é um monte de coisa. Mas é aí onde eu te falo, a questão isso aí, com essa lei, houve um favorecimento muito grande para isso. Essa lei veio para ajudar nesse sentido. É porque às vezes a nossa sociedade ainda não está sabendo, tem um amplo conhecimento dessa lei. Essa lei veio para facilitar isso aí. Inclusive um imóvel que foi edificado até, salvo engano, maio de 2017, que quando criou a lei, o imóvel que dali para trás, todo ele tem a facilidade de legalização através dessa lei. Tá? Nós estamos falando da edificação. Tá? E agora, mesmo assim, ainda pode ter taxas altas. Eu vou estar estudando isso aí, levando isso para o prefeito e mostrando que, se tiver alto, para que ele traga um projeto. É uma dificuldade. Você paga o ITBI, que você tem que pagar para poder fazer o registro no cartório. Aí custa em torno de R$5.000, mais ou menos. Você paga a BITSE, que também é uma facada, que é em torno de R$11.000 que custa a tramitação toda. Quer dizer, como é que as pessoas vão regularizar imóveis? Fica difícil. Eu vou, inclusive, ampliar praticamente uma continuidade desse trabalho que eu fiz lá atrás para poder trazer mais facilidade para as pessoas. E na planta genérica, eu não sei se é esse o termo, se é planta genérica, como é que é. Eu sei que a denominação que eles têm na prefeitura, claro que não foi esse prefeito nem essa gestão que fez, mas é coisa que já vem de 300 anos. Na época do Mauro Mendes, houve uma reavaliação desse... A casa tem, por exemplo, 3 banheiros, né? Que é uma suíte do casal, um banheiro social e tem um banheirinho lá no fundo do quintal. Ele coloca casa de alto padrão. Isso precisa porque tem ter 3 banheiros. Né? Precisa ter bom acesso nisso aí. Sabe, alto padrão. Como assim? Porque tem 3 banheiros. Cara, é banheirinho de PVC ali, moço. Não é um alto padrão. Século passado, e né? você se lasca numa taxa alta, você paga alto padrão, você paga um monte de coisa. E não é. É igual no IBGE, os caras fazem até hoje, para classificar rico, pobre, mediano, não sei o que, ele pergunta se tem videocassete. É coisa que já está passada, né? Tem videocassete, tem televisão, tem geladeira, é rico. Os caras estão em 1950 ainda. Não pode ser tão retrógrado assim. Mas é mais ou menos o que a prefeitura faz. Nesse caso aí, tem um banheiro lá, é rico. Como assim é rico, cara? Mas foi ótimo isso aí, porque você está trazendo uma ideia para mim. Eu também não sabia disso, mas é legal para você pegar isso aí trabalho, e mudar essa situação. Porque, infelizmente, nós temos bairro aqui, tipo Alvorada, é um bairro antigo em Cuiabá. Aquilo ali é de uma área chamada Cismaria, que até hoje está irregular. Quer dizer, alguém precisa tomar alguma linha firme, né, e fazer. O prefeito tem feito uma demanda já muito grande na área de entrega de imóvel, né, porque Cuiabá era um estrondo isso aí, né, quase 100% irregular. Então tem trabalhado bastante nisso aí. Cuiabá melhorou agora com os projetos novos, os novos já saem regular, né, mas Cuiabá cresceu muito desordenado. Quando o cara vai lá fazer a vistoria, ele tem que ir meio que no olho. Pô, peraí, cara, você tem porcelanato, escada de mármore, alto padrão. Alto padrão. Né? Aí o cara faz uma casa lá simples, mas ele fez um banheirinho lá no fundo para ele, né, que eu diria, mordeu o macaco lá fora, e aí o cara pega, não, alto padrão, sua casinha lá no fundo. Mas a casa do cara é um negocinho pequeno, alto padrão, tem 3 banheiros. Não dá. Não dá. Isso aí fica um pouco fora do padrão, inclusive da situação financeira da pessoa que tem uma residência assim. Mas é um trabalho que nós precisamos fazer. Aí a casa do cara vale 150 mil, ele paga 20 mil de documento. Não paga. O cara não faz. Tem até uma taxa, eu não lembro de cabeça, mas ela deve girar em torno de 4% essa questão do habites aí para poder fazer a legalização. Agora, uma coisa também tem que ver, às vezes tem muito imóvel que tem direito de ter uma redução grande e às vezes falta conhecimento da pessoa. Que tem o direito, mas não sabe que tem e fica pagando. E fica pagando, ou às vezes nem vai fazer porque não sabe que tem aquele direito. Né? Mas falando em trabalho, vamos agora polemizar um pouquinho. Afinal de contas, esse programa é polêmico, né, dona Márcia? Sim. Você quer polemizar, dona Márcia? Eu acho que faltou a gente perguntar para o vereador dessa questão do vídeo,
Não é do videocassete, não. Não, esse bom. vídeo do Abílio cobrando O videocassete é os sacanagem. empregos, isso o senhor fez alguma denúncia formal sobre isso? Vai denunciar? Não, ele já está denunciado no Ministério Público, tá? Inclusive eu fiz uma defesa oral lá no Ministério Público por causa dessa situação dele, né? Alguns comportamentos que ele tiveram que não era republicano, então eu fui e apresentei isso no Ministério Público. Fiz a defesa oral, mostrei os acontecimentos das coisas, o Ministério Público acatou, inclusive ele foi denunciado e esse processo já está em trâmite, né? Pode levar aí até 1 ano para poder sair o resultado, mas ele vai... Pode responder por isso Vai responder também, por né? isso. Vai responder por isso. Isso. E nessa questão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça lá da Câmara, o senhor disse que colocava em dúvida aquele parecer. Explique um pouco mais para a gente sobre isso. Eles criaram muita polêmica em cima da questão de prazo, né? Num olhar que o plenário da Câmara é soberano, inclusive. Mas, por exemplo, eles não levaram em consideração a questão do prazo legal. Por exemplo, quando você tem um processo no judiciário, em qualquer esfera que seja, quando há recesso, ele interrompe o prazo, né? Inclusive, hoje tem uma norma nova aí que você não conta nem o período. Antes era dia corrido, agora não é nem dia corrido. Você tem que excluir também como prazo, sábado, domingo, feriado e etc. Né? E eles não levaram nenhuma consideração disso, e além disso o plenário é soberano. O plenário não precisava nem estar tão ligado a essa questão. Mas mesmo assim esse prazo está dentro do critério legal. O senhor... O senhor mexeu com interesses escusos quando o senhor estava à frente da empresa cuiabana de saúde, principalmente na questão de, como diz Bolsonaro, no tocante, o senhor mexeu no tocante? Olha, quando eu... No tocante a medicamentos, a falta de medicamentos, e não deixar faltar medicamentos, quer dizer, e aí, por ter mexido com esses interesses, de repente o senhor passou a virar alvo de alguns desafetos, vamos assim dizer. Olha, eu quando entrei lá, e isso acontece até hoje, você não pode dizer que não acontece, continua acontecendo. Mas, por exemplo, você quando compra muito medicamento e forma estoque, você coloca ele em risco. Porque tem, infelizmente, onde tem muitas pessoas, tem pessoas que não têm boa conduta e faz com que os medicamentos apareçam. Sumam. Então, o que eu Fora comecei... que tem um prazo de validade também. Tem um prazo de validade. Estocar medicamento não é legal, porque também pode tem estragar, esse lado, pode se estragar. tornar estocado. E de outro lado, você coloca ainda, né, ali pessoas que mexem com medicamento, eles podem estar com o olho, tem pessoas que trabalham em 2, 3 lugares, tem tudo isso. Então o que eu passei a fazer? Comecei a controlar a compra, não comprar muito medicamento de uma vez, comprar ele de acordo com o consumo, gradativamente. Isso aí já deu uma redução danada no desvio de medicamento, porque não tendo volume, fica mais difícil da pessoa fazer. E aí quem desviava medicamento e quem vendia fortunas, acabou sendo... vendia fortunas, mas muitas vezes entregava migalhas. Sim. Começou a... É isso que eu estou entendendo? Isso aí tomou um controle, inclusive até, por exemplo, não vou dizer que alguma empresa entregava a nota e não o medicamento, não vou entrar nesse mérito, porque eu não posso testemunhar nada disso. Mas, por exemplo, se você está recebendo só o consumo semanal ou quinzenal, ou que seja mensal, você tem ali um padrão de controle do produto. Então, isso é uma das coisas que eu fiz lá. Outra coisa que também eu fiz lá e não esperava esse resultado, e surgiu o resultado, é que tinha uma empresa de segurança lá dentro. Era pessoa, não era polícia, era, né, pessoa natural que era guarda lá. Eu peguei e, objetivando a redução do contrato, do valor, que era, eu consegui trazer uma redução de 9 mil por mês, eu fiz parceria com a SORP, com a Polícia Militar. Com isso, reduziu 9 mil do contrato que a gente gastava, uma redução mensal de 9 mil,
e entrou polícia para ser guarda lá dentro. Com isso, parece que houve também o consumo de remédio deu uma aliviada, certo? Eu acho que o desvio de remédio que estava lá, com a presença da polícia, aquele troço deu uma aliviada. São coisas interessantes, e eu não esperava isso, e isso ocorreu dentro da empresa Cuiabana, dentro do Hospital São Benedito. Então, quer dizer, uma medida simples, objetivando a redução de contrato, de custo ali, trouxe também uma redução no consumo de medicamento, tá? Ou seja, desvio de medicamento. Mas isso ocorreu só lá no São Benedito ou essa medida também foi aplicada ali no pronto-socorro? Eu estou perguntando porque teve uma onda de denuncismo, né, de servidores da saúde, de que faltava medicamento, e aí o prefeito, o secretário vinha à tona e falava, não está faltando, estão escondendo medicamento, insumos, Tinha essa luvas, conversa. produto de higienização, essas coisas. Quando eu saí do São Benedito, eu fui justamente para a Secretaria de Saúde. E fui para a área administrativa e financeira lá também. O que ocorre? Quando eu estava lá, tá, eu levei fornecedores que fornecia também para a empresa Cuiabana para poder nos atender lá dentro, né, aderindo à ata deles. O que a gente fez? Aqueles volume alto de medicamento que entregava também na saúde, conversei com o secretário, ele recebeu de bom grado, a gente também reduziu aquilo ali, foi fazendo entrega mais de acordo com o consumo, principalmente naquelas áreas de medicamento que são mais emergenciais e que não pode faltar em hipótese alguma. Então a gente fez também essa tratativa e isso houve uma redução imensa de remédio que sumia assim de uma hora para outra. Não é? Parecia que se você levasse uma carreta de remédio lá num dia, no outro dia já estava faltando remédio. Exagerando um pouco aqui, mas quase nesse contexto. Tá? Então também houve uma redução de desvio de medicamento quando a gente começou a controlar a entrada. Tá? E esses boicotes que foram feitos, porque a gente lembra que a prefeitura até divulgou que encontraram até um monte de luva jogado no vaso sanitário, enquanto eles estavam iniciando a faltar. No pronto-socorro não teve isso? No pronto-socorro. Teve, no pronto-socorro. No antigo. Teve isso também. Jogando fora para falar que não tem. E falava que não tinha. Infelizmente. Então tá coligado aí esse povo? Infelizmente, eu não sei o que ocorre, se é maldade, se é malandragem, que desgrama que é. Acontece coisas, né, que você fica assustado. Será que foi o Abílio que mandou fazer isso? Não, eu não posso nominar assim quem fez isso. Daqui a pouco eu tomo uns tiros aqui, rapaz. Eu não posso nominar quem fez isso, né, de maneira alguma. Vou para fazer acusação de algo. Mas é que ele já fez tanta coisa maluca, com todo respeito. O senhor, quando era ainda na empresa Cuiabana, não foi ele que chegou lá chutando porta, filmando e abrindo gaveta? Foi ele, tá? Mas diz que era fiscalização. É despirocado. Mas nem o GAECO faz isso, cara. Nem o GAECO faz isso. O vereador não tem essa incumbência. Ele fiscaliza papel, ele tem que... Não é chegar com o pé na porta e abrir gaveta. Inclusive... ganhamos, né? Por exemplo, eu acho que ele começou a entrar muito em alguns lugares, outras repartição da saúde. Ele achou que ele era o ramo da Câmara e começou a quebrar tudo. E quando ele partiu para cima da empresa Cuiabana, eu já tinha passado pela Câmara, eu sei qual que é o direito e dever de um vereador. Né? E ele entrou com exagero lá e eu tentei no diálogo com ele para que ele não fizesse aquilo de hipótese alguma, mas ele me ignorou lá dentro. Então, qual que era o meu dever? O meu dever era defender a instituição. Né? E, inclusive, por exemplo, eu achei estranho, porque depois que eu fiz a redução de um contrato lá de uma cooperativa, parece que a perseguição dele em cima de mim aumentou. Eu achei isso estranho. Né? Depois, por exemplo, ele me acusou, inclusive, até de parceria com o RUARC, por causa da empresa chamada Procrim. Tá? Essa empresa... Eu já tinha assinado o documento, que inclusive anda até cópia nessa pasta minha aqui, que eu não renovaria esse contrato, porque eu já tinha uma proposta de redução de 140 mil do contrato dessa empresa, que inclusive foi feita em gestão anteriores. Então dava prejuízo. Essa empresa é aquela que
acabou culminando na Operação Sangria. É Isso. Da qual o Ruark, que é o então secretário de Saúde, seria, segundo a denúncia, um sócio Oculto, Mas eles o- falam, E né? aí Eu- o Abílio acusou você de fazer parte desse conluio aí com o Ruark. Sim, sim. Inclusive ele estava, a atitude dele estava era me atrapalhando, porque ele estava colocando eu de um lado que eu não estava. Eu estava reduzindo o custo. Como é que eu vou estar ao mesmo tempo do lado de uma empresa e falando que o contrato dela está 140 mil a mais do que um preço que eu já achei? Tanto é Faz- real que você que você não consta nessa operação como investigado. Não, eu não sou investigado. Eu posso, às vezes, até ser testemunha em alguma situação, inclusive por causa desse contrato que eu reduzi, né? Reduzi ele, são 2 contratos. Nos 2 contratos eu reduzi eles, os dois, dá 140 mil mês. Como é que eu vou assinar um contrato, o fim de um contrato, falar que não vou renovar ele porque já tem uma proposta de 140 mil a menos e sou Quer dizer, parte nem daquela, o Ministério né? Público, Daria prejuízo para Né? si próprio. É. nem o Não faz nem MP, sentido. que adora acusar todo mundo de tudo, né? Inclusive, Te acusou de alguma coisa. Aí o Abílio Não. quer acusar sobre isso. quer me acusar e colocar eu junto com isso. Inclusive, por exemplo, qual que era eu, inclusive até por ser suplente, por ser do mesmo partido do Abílio, eu acho que até bom senso da parte dele, ele tinha que chegar lá e falar: Zé, como é que anda isso aqui? Como é que você tem feito aqui dentro? Eu vou fiscalizar. Não chegar chutando a porta. Não chegar né? chutando a porta. Inclusive, se ele chega e pede as informações, inclusive do que eu estava fazendo, talvez ele tinha até mecanismo legal na mão para Teria mostrar o meu papel, trabalho. mostrar, O meu trabalho. Verdade. Inclusive mostrar que esses contratos, se estava alto, não vou aqui alegar que é superfaturamento ou não, mas foi feito na gestão lá anterior. Tá? Não foi feito nem na gestão Emanuel Que era a Pinheiro. gestão do Mauro Mendes, que hoje é governador. Isso foi feito lá, não vou acusar que houve superfaturamento, mas essa redução agora houve. Tem, por exemplo, se fazer uma análise lá, no custo, por exemplo, de aluguel de carro, consumo de combustível, vai ver que no período que eu estava, isso reduziu mais de 50%. Poxa, como que um cara é vereador, chega numa empresa para poder fiscalizar e ele não consegue ver isso? E não consegue ver quem que estava fazendo? Mas aí só enxerga o que quer enxergar. Né? Outra coisa, o nível de satisfação do hospital já era muito bom, era 89%. E num período que estava havendo atraso de repasse do governo do Estado, eu consegui elevar esse nível de satisfação de 89% para 99%. E ainda com essa deficiência de repasse do governo, eu ainda mantive e aumentei a produtividade entre 15% a 18% ao mês dos serviços prestados à nossa sociedade. E mesmo com essa escassez de recurso. Então, quer dizer, quem não vê que um trabalho desse é sério é só quem não quer ver. Né? A pessoa de bom senso vai ver que esse é um trabalho para poder ajudar a nossa sociedade. Logo, um pouco antes de ocorrer, de ser definida a cassação, o vereador cassado Abílio disse que o processo seria irregular, que ele iria acionar a justiça e que com certeza ele voltaria. Ele está blefando ou tem alguma chance disso acontecer? Olha, eu não vou intrometer no resultado que a justiça pode dar. Mas ele até, Agora, falou, lá, ele até agora- usou de Agora, dizer que se cai na mão do juiz honesto, tudo bem, mas se cai na mão do juiz... Ele deu uma entrevista. ele deu uma entrevista, inclusive Caramba, na meu. Rádio Nazareno, no Você dia já 10. acusou o juiz também de ser... Ele já fez acusação aos juízes, mesmo sem saber o resultado que o juiz vai fazer. Na Rádio Nazareno, ele deu uma entrevista agora no dia 10, 10/3 agora, às 17 às 18 horas. Num percurso lá da fala dele, ele disse que se o juiz não der uma resposta de acordo com o pedido dele, é porque o juiz está corrupto, corrupto. Ele chegou a falar mais ou menos nessas Quem não palavras. concorda com ele é corrupto. É corrupto. E Eu não concordo com você, ô Abílio, então eu Certo. sou corrupto, nego. Então, quer Me dizer... processa. Simples. Quer dizer, gente, nós respeitamos o resultado da justiça. Nós podemos até não concordar e recorrer da decisão judicial.
Mas jamais você vai dizer que o juiz, pela decisão não ser de acordo com a sua vontade, ele é corrupto. Nós não podemos fazer uma Falar em coisa dessa. corrupção, e aquela treta toda com a servidora, que o próprio Abílio denunciou, Ela disse depois disse. estaria na casa de quem que era? Do Juca do Guaraná? Juca, O senhor estava lá também nessa casa? O senhor comprou voto lá também? É interessante que eu fiquei sabendo O senhor foi comprado pelo PT? da reunião na casa do Juca do Guaraná, no outro dia pela mídia. Eu não sabia. O senhor não da estava na O senhor reunião? não foi Eu convidado. não sabia O senhor dela. não foi convidado? Tá Não sem fui voto, convidado, né? não fui convidado, não estava lá. E ele falou que o senhor estava. E ele falou que eu estava, tá? Ou seja, reuniram com essa mulher, reuniram com ela, certo? E formataram o que era preciso de falar, não dá para entender outra coisa. Falaram um monte Porque- nesse dia aí, que o Manuel estaria no carro com outra mulher, e não sei o que ela filmou. Meu, nada disso. cara. Divulgou isso, e isso interessa. Essa fala que a mulher falou, né, que o nome dela é Elizabeth, essa fala dela beneficiava alguém e incriminava alguém. E depois, né, ela viu que a coisa estava apertando para Ia ela, feder pro lado dela. porque por sorte... Você tomou alguma providência contra ela, não? Por ter te citado? Não, eu fiz um boletim, só eu fiz um boletim de ocorrência e registrei ele me defendendo, tá? Não, como isso está já na Defaz, eu estou aguardando que haverá o desembaraço disso dentro da Defaz. Porque, veja bem, falaram que eu estava na casa do Juca, agora ou a falta de sorte deles, que a casa do Juca é num condomínio fechado, e para você entrar lá, você tem que se identificar na portaria. Tá? Calcula se fosse numa casa, numa rua aí natural, onde você não tivesse nenhuma câmara, nem nada, e falasse que você estava lá. Eu ia estar, por exemplo, enrolado para justificar que eu não estava naquele lugar. Eu ia ter, talvez, que ter uma prova que eu estava no outro lugar. Por exemplo, nesse dia eu estava em casa. O que é um absurdo. Você tem que provar que não estava, não o cara que te acusou tem que provar que você estava. Sim, porque você falou que eu estava lá, né? Cadê a foto? Também isso não ia ter foto minha lá, Então. né? Então isso aí já ia ser difícil, mas ia dar uma dor de cabeça para mim provar. Mas foi interessante que foi dentro do condomínio, o próprio condomínio já apresentou lá os vídeos, tudo lá dentro, e provou que é mentira dela, e as outras falas também, programada. E ele reuniu com ela num hotel 5 estrelas, que eu acho que é 5 estrelas, pagou noite para essa menina lá, reuniu com ela com mais... Parece que 3 advogados, pelo que eu vi no noticiário. E isso, por exemplo, se você reúne mais de 2, 3 pessoas para fazer uma formação de uma conduta para prejudicar alguém... Aí já conlui a formação de quadrilha. isso tem, não quero entrar nesse mérito de acusação aí, mas você sabe que, dependendo da situação, é formação de quadrilha mesmo, né? E nessa questão dessa... E não é quadrilha de festa junina não, viu? É outra quadrilha, viu? Vai lá, mãe. E aí e com relação a isso, a essa armação, digamos assim, vocês acionaram o vereador cassado de alguma forma, judicialmente, ou não? Também vão esperar o processo na Defaz? Olha, eu creio que grande parte pode estar esperando o processo na Defaz, porque foi levado para a Defaz e ela tem a responsabilidade de apurar isso aí, né? Agora, eu achei estranho o seguinte, eu fiz um boletim de ocorrência e eu estava tendo dificuldade para poder protocolizar esse boletim. É um direito meu e eu estava tendo essa dificuldade, né? Por quê? Porque estava alegando, o processo já estava andando e tudo, mas eu fiz um protocolo e falei, não, eu estou pelo menos me resguardando que eu estou à disposição da justiça e estou aqui registrando o que ocorreu. Aí fiz esse registro. E também já foi ouvido lá e etc. E vamos ver o que vira pela frente. Passou. A pergunta agora, final, caso ele consiga uma liminar, ele volta para a Câmara e o senhor tem que sair? Ou o senhor já tem uma estratégia definida para caso ele tenha uma liminar, conseguir derrubar essa liminar? Olha, eu acho que a conduta Tem que se dele... precaver. A conduta dele durante as sessões lá, tratando todos os colegas de ladrão, né, pelo menos os que não eram oposição, essa forma dele aí quebra o decoro em todos os sentidos, né? O regimento interno é bem transparente, mas isso aí eu vou deixar
por conta da Câmara. A Câmara é responsável por andar com esses processos lá, mesmo porque ele não ofendeu só a mim, como gestor de uma empresa. Ele ofendeu praticamente o colegiado, até aqueles que apoiam ele acabou colocando, de certa forma, todo mundo em um balaio. Né? Então, quer dizer, ele prejudicou todo mundo. Eu acho que não há convívio mais. Ele é mal visto pela maioria dos vereadores, senão não teria sido cassado. Inclusive, na hora dele votar lá, o voto dele, ele tratou todo mundo de canalhas. Né? Ele falou canalhas, não citou o nome de um ou outro, mas canalhas. Canalhas são o que então ali? São o colegiado que está ali decidindo a coisa, né? Então eu acho o convívio dele bem difícil lá dentro por esse comportamento. E o seu convívio lá, como é que está? Olha, com esse pessoal que está fazendo uma oposição cega, né? Eu não sei como é que eles vão comportar. Sério que estou ficando eu já com essa luz aqui, ô Kim. Da próxima vez você põe essa luz pro entrevistado, tá? Tira da minha cara, por favor. Deixa o entrevistado cego. Eu vou tratar todo mundo bem lá. Esse é meu comportamento, em qualquer ambiente que eu tiver. O que for da minha parte. Né, mas como é que você foi recebido pela maioria? Não, tranquilo. Misael, Toninho, os vereadores mais tranquilo. Que comandam ali. As pessoas decentes lá dentro me receberam bem. Tá? Deixa eu ver. Brincadeira. Misael, saber... brincadeira. Esse cara não tá valendo nada ultimamente. Oséias Machado, obrigado pela sua vinda até aqui. Traz o presente do Oséias aí, Kim. Deixa eu só completar, eu queria perguntar para o vereador. Estamos em ano eleitoral, o senhor já esteve como vereador antes, volta agora. E sua avaliação dessa próxima eleição municipal agora? O senhor acredita que ali a maioria que se candidatar à reeleição ali na Câmara, essa maioria, ou tem muita gente ali que vai cair do cavalo? Olha, eu vejo que muitas pessoas ali, alguns, principalmente até do lado das pessoas que fazem oposição hoje, como não tem produção nenhuma para apresentar para a nossa sociedade, isso vai ser bem avaliado. Porque não adianta você chegar para a nossa sociedade e gritar bastante, falar muita coisa, e na hora de falar, mas aqui, mostra alguma coisa de produtividade sua, você não tem. Eu chutei a porta lá. Só chutei a porta, só gritei, só tratei os outros de vagabundo, de ladrão e etc. E aí? Mas e aí, de concreto? A nossa sociedade está ficando bem próspera na questão política, precisa melhorar muito ainda. É isso aqui. Mas já tem melhorado. É isso aqui, ó. Ainda tem isso aí. Quer dizer, aqueles que conseguirem mostrar que foi útil para a nossa sociedade, eu acredito que volta. Aqueles que não mostrar que só fez zoeira, eu acho que dificilmente. O prefeito Emanuel só acredita na reeleição, acredita na possibilidade dele nem se candidatar à reeleição, enfim. Olha, se ele se candidatar, o senhor vai com ele? Olha, se ele continuar na mesma padrão que está fazendo um bom governo, na sua opinião? Na minha opinião, tá. Ele conseguiu fazer algo agora, vai ter uns 2 trincheiras aí, ou viaduto que seja, que ele está fazendo, isso vai ajudar muito o trânsito da nossa cidade. Ele tem levado lazer nas regiões da periferia da nossa cidade, não só no centro. Quer dizer, está trazendo uma qualidade de vida para a nossa cidadão. Tem um parque novo ali atrás do... São vários parques. Eu não conhecia, rapaz. Eu fui numa festa num prédio ali do lado atrás da Receita Federal. É que eu não queria falar Shopping Pantanal para não fazer propaganda, mas já falei. Atrás ali do Shopping Pantanal. Fui num prédio ali. Que é isso aqui, cara? Um parque ali. Eu morei naquela região ali era um matagal com cobras e lagartos ali. De repente tem um parque lá. Eu falei, Emanuel. Não, mas ele tem feito parques. Eu nem sabia que tinha feito. Ele tem feito aquilo ali. E é muito legal isso aí. Ele tem feito, não talvez com aquela expansão que tem ali, por causa do tamanho da área, mas ele tem feito isso em diversas localidades, inclusive na periferia da nossa cidade. Está sendo um colosso. Lugar de lazer. Cuiabá nunca teve parque, só tinha o Mãe Bonifácio. Não, tinha muitas praças que eram matagal, ele transformou aquilo ali, porque quando você transforma para um lugar de lazer, as famílias começam a reunir ali, inclusive aquelas pessoas que juntavam ali para fazer desagravo, né? O agravo à nossa sociedade.
Como assim? essas pessoas se retiram. O que é fazer desagravo à sociedade? Era crime. Crime. Cometer crime contra a nossa sociedade. Fumar maconha lá, Isso. fazer um tráfico, assaltar a tia Eu não que passa queria- fazendo eu caminhada. não queria falar Igual que- o Siqueira falou. Eu não queria falar que era esconderijo de ladrão, né? Igual o Siqueira falou, ô maconheiro, você vai morrer. Esse ano ainda você vai morrer. É assim que o Siqueira faz. O Siqueira é um barato. Então, eu não quis, né? Porque, por exemplo, eu quero até te falar um negócio. Eu tenho um trabalho que está fazendo 23 para 24 anos agora esse ano. 24 anos faz esse ano, na cidade de Cáceres. Inclusive, eu sou profissional da área contábil. É um trabalho que a gente faz nesse tempo todo, gratuitamente, a área contábil. E também faço parte da diretoria. Uma creche atende 75 crianças, gratuitamente. Essa creche é a melhor creche em Cáceres, melhor do que pública ou privada. Você é da região de Cáceres? O meu pai mora em Salto do Céu, né? E eu servi o quartel em Cáceres. E como eu sou uma pessoa evangélica, faço parte de um segmento aí, nós temos esse trabalho, inclusive, com o apoio da Alemanha. Então, quer dizer, são 75 crianças o ano inteirinho, os pais não gastam nem vestuário para as crianças quando entram na creche. Que legal. Tá? E tem o lazer para as crianças, tem até para as crianças dormirem Mas isso de lá em- meio-dia, isso lá em 2 Cáceres, horas, não aqui. em Cáceres. Até para as crianças dormirem nesse período, é com ar-condicionado, tudo organizadinho. Tem que ser, senão Cáceres, tem mais quente que próximo- Cuiabá lá. Beleza. Então, é um trabalho de 23 anos gratuitamente que eu participo lá como contador e como parte da diretoria. Você faz a contabilidade do... Sim, o escritório faz a parte É uma contábil. ONG? É uma associação, né? Não deixa de não ser tipo uma ONG, porque nós temos, para custear os professores, nós temos recursos da Alemanha. É melhor falar associação, que ONG está muito mal vista. Está muito né? mal visto, ONG. então a gente não usa esse Tem muito vagabundo usando Mas- ONG aí, que a gente sabe. mas Melhor não falar ONG. Mas é um trabalho de 24 anos. É igual falar iniciado. empreiteiro, é melhor falar dono de construtora, né? Falar empreiteiro. Então, mas eu estou referindo isso aí só para você ter Sim, ideia. sim. Eu não sou candidato a nada em Cáceres, Sim. nunca trabalhei, tem 23 anos. Tá? Aqui em Cuiabá, numa chacrinha que eu tenho aqui na região do Cabral, já passou 6 anos lá, uma associação para dependente químicos. Tá? E o senhor não usa nada disso em benefício Não. eleitoral, o senhor quer dizer? Não, eu Enquanto não isso, tenho feito tem isso pra ajudar a colega na sociedade. Câmara ou ex-colega na Câmara que se diz evangélico e usa os microfones de rádio evangélica para atacar os outros. Sim, quer dizer, deveria... Tem isso? Deveria... Acontece, não acontece? Acontece muito. Sabe quem é? Não, deixa Pergunta só... pro Siqueira. Deixa só te falar um negócio aqui. Siqueira conta. A Rádio Nazareno, que hoje é usada por um ex-vereador, né, recente aí, que era vereador até recente aí, essa rádio sofreu um processo uma vez que eles levaram uma multa de 20 mil por dia. Tá? Lascou. Por dia? Por dia. Perderam na primeira Sobreviveu. instância, perderam na segunda instância. Quando estava na terceira instância, me procuraram. Era o último ano de senadoria da Séries. Falaram, procura a Séries. Aí eu vi o nome de quem estava lá, um amigo meu de partido, inclusive da época. Fui nele. Um ex-amigo hoje, é isso? Não é amigo. É amigo, é. Eu acredito que continua. Não é o ex-amigo. Não, é uma pessoa muito gente fina. É até o Jairo. É o Quem? Jairo Rocha, ele foi presidente do PT, Jairo é um menino Rocha, bom. ok, sim. Né? Menino Ele- bom, menino bom. Ele entrou com processo por causa da propaganda extemporânea, eles, não sei, descontrolaram lá e perderam em primeira, segunda instância esse processo. Na terceira, o advogado falou, vamos perder lá também. Me procuraram e eu consegui a renúncia desse processo. O que acontecia? Até chegar em terceira instância, 20 mil por dia, calcula aí mais ou menos um chute, aí você vai ver quantos milhões milhões. dava a multa. Aí não tem fiel que aguenta, né? Não. E ainda perdi a concessão. Consegui isso gratuitamente para a Igreja Assembleia. Hoje ele usa essa rádio, que eu fiz esse benefício para eles, para poder me atacar, inclusive. lá Aí dentro. eu defendo que perca a concessão, porque a rádio não pode fazer isso. A rádio não pode fazer Não, isso. se é uma rádio evangélica ou católica ou qualquer outra, não pode ser usada politicamente. E sabe como... Para atacar. E sabe como que eu consegui a renúncia disso aí? Eu cheguei na pessoa, no Jairo, já citei o nome dele aqui, depois eu peço desculpa ele ter mencionado o nome dele aqui. Eu cheguei nele e falei, olha, a função dessa rádio é educativa, Sim. é ajudar. Houve o erro, houve, Aham. mas eu, por gentileza, retire esse processo. Não é nem educativa, é evangelizadora. Evangelização também, É evangelizadora. para isso que ela foi
constituída. Aí o que acontece? Ele falou, ele virou para lá e para cá e falou, Oséias, vou te atender, esse é meu amigo, vou te atender. Foi, na hora que ele fez isso, nós já fizemos o processo, o documento de renúncia, a carta de renúncia. Entreguei para eles, foram em Brasília, deu a entrada no Supremo lá, arquivaram o processo. Hoje, infelizmente, esse garoto aí usa ela para me atacar levianamente, mentindo a meu respeito. Tá? Mas, no fundo, eu desejo Você foi gentil, as bênçãos sobre a vida dele. chamando de garoto, né? Você pensou outra coisa. A atitude dele, né? Às vezes é melhor falar assim do que falar o real, né? Ah, tá bom. Chega, Márcia. Chega, deu. Você sabe que lá no Amazonas, quando fala que eu vou dar o caneco, é outra coisa. Mas aí é uma opção sua. Quando eu falo vou dar o caneco, opa! Aqui não. É uma opção sua. Sabia dessa? Tô sabendo agora. Ó, esse aqui é o presente do programa para o senhor. Rapaz, muito É uma caneca obrigado. igual essa que o senhor acabou de usar aí. Coloque lá no seu gabinete para fazer inveja para os Sem dúvida. colegas lá. Com todo o carinho. E quero Quantos vereadores tem essa caneca lá? Misael, Toninho, quem mais? Da atual Agora, legislatura. da atual legislatura, eu acho que são Só eles. os dois, né? Fazer inveja. Isso. Agora o senhor está no seleto Vou ajudar a time, fazer inveja lá. no seleto hall de detentores da nossa caneca. Obrigado. Mas não dê o caneco para ninguém. Se Não, for sei no como Amazonas eu falar que disse. deu o caneco, a coisa complica para o seu lado. Não, esse não faz parte do meu time, né? Obrigado, Obrigadão. Zé. Obrigadão. Estamos à disposição. Tamo junto. Obrigada, vereador. Obrigado. Gente, obrigado pela sua parceria e a sua gentileza em nos assistir. Espero que tenham gostado. Tenham todos ótimas tardes, ótimos dias. Não lotem o supermercado, porque não adianta, não vai faltar comida, tá? Não vai faltar feijão com arroz. Lá no Big Lar não tem ovo. Não tem ovo, quer dizer, o cara quer fazer estoque de ovo, tá de sacanagem? Faz estoque de filé mignon, cara. Ô, para de ir pro mercado, lotar carrinho e sair com um monte de coisa lá, Isso. sabe? Não precisa. Só vai gerar mais caos. E outra, o otário. É pra ficar em otário, casa, é pra né? ficar em casa, o imbecil. Se você for pro supermercado e ficar no meio da lotação de gente lá, você corre o risco de pegar essa porra desse vírus. Fica na sua casa, sua anta. Para de encher o saco, para de aglomerar em mercado. Pronto, falei, me processa se quiser também. Obrigado, vereador. Obrigado, Fala, eu tem que que falar assim, agradeço. não tem? Obrigado. Fala que tem, porra. Tem. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E